Olá, pessoal. Eu sou o Davi Lopes Franco, integrante do Laboratório de Estudos Filológicos da UFRJ, e desejo que todos sejam muito bem-vindos ao nosso Café Filológico. Este projeto faz parte de algumas das atividades de extensão organizadas e realizadas pelo Laboratório de Estudos Filológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Café Filológico é um evento é um encontro, né, entre pesquisadores para que, de algum modo, possamos popularizar o que vem sendo realizado no âmbito de nossas pesquisas. Neste espaço, nós não tratamos apenas de resultados fechados e concretos, mas também dos bastidores, das nossas dificuldades, né, dos percalços que nós vamos encontrando aí nos caminhos. E em tempos que a ciência precisa o tempo todo reforçar o seu papel e a sua importância para a sociedade, projetos como estes se tornam fundamentais para que o conhecimento do que é produzido dentro da universidade possa ser conhecido. Assim, esperamos que cada vez menos seja disseminado por aí que na universidade só se faz balbúrdia e essas coisas, né? A gente sabe que ciência é ciência e requer respeito, requer investimento, temos que lutar sempre por isso. Entendemos também que a crise global, devido à pandemia do Covid-19, mudou a realidade de todo mundo, mas, sobretudo, mostrou a necessidade de nos reinventarmos e nos proporcionou a democratização do conhecimento, mesmo sabendo que a inclusão digital ainda não é uma realidade de todo o nosso país, mas aos poucos acreditamos que vamos alcançando mais e mais pessoas. Hoje, temos a honra de termos como convidado o Thales Júlio Souza Lima. O Thales é professor de língua portuguesa e língua inglesa, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é mestrando em Ciências da Linguagem pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Também atua como membro pesquisador do LEDOC, o Laboratório de Edição de Documentação Linguística de Pernambuco. O Thales é orientando do professor Gilson Ticon, em parceria com o professor Kleber Ataíde. Desenvolve um trabalho intitulado Entre Tradições e Tratamentos Amorosos na Segunda Metade do Século XX, um olhar às cartas do Alto Sertão Pernambucano. Thales, seja muito bem-vindo ao nosso café, desejo que você fique à vontade e já deixo para você a nossa primeira pergunta para que você mesmo nos conte um pouquinho mais sobre a pesquisa que você vem desenvolvendo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Davi. Bom dia, vou compartilhar aqui com vocês a tela rapidinho para a gente pensar um pouco, certo? Só um instante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe aí do Café Filológico pelo convite, em especial ao Davi e ao professor doutor Leonardo Marcotúlio. Gostaria de agradecer também a todos que nos acompanham pela internet. Quero deixar aqui expressa minha enorme satisfação em poder compartilhar um pouquinho daquilo que estamos desenvolvendo em pesquisa nas universidades públicas do Nordeste brasileiro, mais especificamente na área de linguística sociohistórica do português brasileiro. Pois bem, voltando aí à pergunta do Davi, né, essa pergunta inicial, eu resolvi dividir minha resposta em 2 blocos de fala, certo? No primeiro momento, a gente vai conversar rapidamente sobre as etapas iniciais que estruturaram o meu presente estudo e, em seguida, eu vou compartilhar com vocês alguns apontamentos sobre o processo de edição filológica, a qual submetemos parte do material coletado para estudo até agora, certo? Então, como foi apresentado aí inicialmente, belíssimamente pelo Davi, o nosso trabalho está intitulado Entre Tradições e Tratamentos Amorosos da Segunda Metade do Século XX, um olhar às cartas de amor do Alto Sertão Pernambucano. A gente começar a pensar um pouquinho, eu trouxe um trechinho da carta para que a gente possa ler, né, e refletir sobre determinados usos linguísticos. Então, assim, a carta começa assim. M, eu observei nas palavras que mandastes dizer na carta que tu ainda duvidas do meu amor, mas você não tem razão de assim se expressar. Essa carta ela foi produzida em 1957 por um escrevente masculino para sua amada, né? Então, assim, esse excerto, ele traz para a gente, além de modos de dizer tradicionais do campo discursivo amoroso,
uma interessante reflexão sobre o curioso uso pelos escreventes aí de 3 formas pronominais variantes para evocar a segunda pessoa do singular, ou seja, evocar a sua amada aí na posição sintática de sujeito dos enunciados. Então, a gente pode perceber aí um uso desenencial da segunda pessoa do plural em mandastes, né? E aí a gente está interpretando esse dado a priori como uma hipercorreção. E aí a gente tem seguido desse uso o uso concreto do tu, marcando aí concordância com a desinência clássica de segunda pessoa do singular. E também temos nesse mesmo enunciado aí o emprego do você em marcação de concordância verbal com a terceira pessoa do singular. Todas essas formas, então, elas são atualizadas pelo escrevente para se referir à segunda pessoa aí do singular, no caso, a sua amada, né? Nos resta, então, a questão: que fatores linguísticos e extralinguísticos, textuais, ou seja, estão condicionando essa variação naquele determinado período histórico? Bem, isso é o que vamos ou estamos tentando aí responder, e vai estar mais concreta essa resposta, espero eu, no final aí da minha dissertação, certo? Mas voltando lá aos blocos de perguntas, né, das respostas, na verdade, da primeira pergunta preferida pelo Davi, foi essa riqueza linguística, textual e discursiva que chegou a nosso conhecimento na primeira metade do ano de 2016. Bom, por décadas, em um antigo casarão de engenho de Rapadura, uma tradicional família originária da comunidade de fala Sítio Brejinho, localizada no Alto Sertão Pernambucano, mais especificamente na cidade de Triunfo, guardava dentre suas memórias fotográficas e objetos carregados de cultura e histórias de seus antepassados, um baú de madeira. Nesse baú estavam contendo aí diversas tradições textuais históricas que poderiam nos revelar importantes informações sobre um recorte do passado sociolinguístico histórico daquela comunidade, bem como de seus falantes e escreventes também. Só para que a gente possa nos situar aí geograficamente, o nosso ponto de partida, então, é a comunidade de fala Sítio Brejinho. Ela é localizada geograficamente no Brasil, aí, no estado de Pernambuco, mais especificamente na região nordeste do país, né, a cerca de 500 quilômetros da capital Recife. E com o tesouro em mãos, então, toda essa descoberta em mãos, eu entrei em contato com alguns professores da universidade a qual eu estava vinculado naquela época, em 2016, cursando ainda a graduação em letras, e fui orientado por eles a conversar com o professor Dr. Kleber Alves Ataíde, a qual estava coordenando naquele período e atualmente permanece, né, coordenando o Laboratório de Edição e Documentação Linguística de Pernambuco, o LEDOC, que está vinculado ao Projeto Nacional para a História do Português Brasileiro. Então, seguindo aí as orientações daqueles professores, né, provavelmente o Kleber, segundo eles, o Kleber iria achar muito interessante esse material. Então, conselho dado, assim fiz. Fui em busca lá do professor, né, já com os materiais, e acabei sendo convidado por ele para auxiliá-lo no laboratório, no LEDOC, durante o desenvolvimento do projeto Banco Informatizado de Textos Pernambucanos dos séculos 18, 19 e 20. Nesse período aí eu fui bolsista de iniciação científica, produtividade CAP-CNPq, entre os anos de 2016 e 2018. Então, assim, iniciamos com esses achados, né, os trabalhos de digitalização, transcrição semidiplomática dos documentos, edição filológica, seguindo por base o modelo das tradições discursivas, para classificação e tipologia dos gêneros, e à parte, eu comecei ali a fazer uma descrição e análise preliminar dos dados linguísticos e extralinguísticos que carregavam 22 cartas que a gente encontrou dentro desse baú aí, certo? Então, nesse primeiro momento, então, né, a gente buscou realizar, eu mais especificamente, um mapeamento sobre o comportamento
de uso variável, das formas de tratamento pronominal para a expressão de segunda pessoa do singular em posição sintática de sujeito, nesse recorte aí de 22 cartas, até então coletadas, né, que registravam os contextos da relação amorosa de um jovem casal sertanejo entre os anos de 1956 e 1958. Só que não paramos por aqui, né? Porque precisa de mais materiais. Então, a gente foi em busca de mais vestígios do passado sociolinguístico, histórico e cultural daquela comunidade e continuamos aí por um ano, né? O período de um ano, a difícil tarefa de constituição de um corpus diacrônico representativo do passado multilinguístico que se instaurou no Brasil. Na nossa segunda etapa de busca em campo, então, chegou ao nosso encontro mais 132 cartas amorosas que foram trocadas por outros 2 casais apaixonados daquela mesma localidade em 2 contextos socio-históricos subsequentes do século XX. No caso, essas cartas aí, esses novos achados compreendiam a década de 70 e a década de 90. Aqui eu trouxe para a gente observar, só conhecer assim, a questão do laboratório, da universidade. E, para sumarizar, nesse primeiro aí momento da nossa pesquisa, então, a gente conseguiu coletar 154 cartas amorosas ao todo. Essas cartas estão distribuídas da seguinte maneira por décadas do século XX. Temos lá, cartas dos anos 50, 22, carta dos anos 70, 116 textos, e cartas dos anos 90, 16 textos. Bom, pegamos todos esses materiais e seguimos lá para o trabalho de laboratório, né? Então, a gente aplicou novamente a digitalização dos textos, realizou a transcrição semidiplomática dos documentos, também aplicamos aí uma edição filológica, seguindo o modelo das tradições discursivas. Desculpa, problemas de rua, mas enfim. E dando continuidade, eu também recortei daquele bloco de achados de 3 décadas, peguei as cartas dos anos 70, também para realizar aí uma análise linguística, né, uma descrição e análise linguística dos registros trazidos por aquelas tradições epistolares. Então, voltando agora um pouquinho aqui, só para a gente entender como foi esse processo de edição filológica, a gente utilizou os parâmetros distintivos baseados no modelo da tradição discursiva, da dimensionalidade composicional que estruturam as cartas, da temática tradicional que envolve os textos e dos modos tradicionais de dizer que são recorrentes ali no nosso corpus, né? Então, aí, o que a gente pode observar? Nesse primeiro molde, aí, nessa primeira dimensão composicional, a gente pode ver os elementos que tradicionalmente compõem a estrutura da carta amorosa, sendo eles o texto, o narratio, a captação de benevolência, a saudação, a data, a assinatura, despedida e por aí vai. Em seguida, a gente passou a observar nesses exemplos aí da tela que, através de algumas expressões linguísticas evocadas nos trechos tradicionais da saudação e da captação de benevolência das cartas, a gente poderia inferir o tipo de relação estabelecida entre um casal, entre os casais no caso, em um determinado contexto histórico aí do seu construto relacional, né? Com isso, conseguimos, então, mapear os estágios de envolvimento afetivos do casal ao longo dos anos, e aí eu trouxe aqui para a tela de vocês aí 2 estágios que são bem expressos nas cartas, que é o estágio de amigo apaixonado e os estágios de noivado entre o casal. E aí a gente também passou a considerar, por hipóteses, que esses períodos, esses contextos pragmáticos históricos, eles poderiam estar funcionando como um fator condicionante para o uso de uma ou outra forma pronominal variante na posição sintática de sujeito, como estratégia de referência à segunda pessoa do singular, no caso, a sua amada, o interlocutor aí, né?
Observando mais cuidadosamente esses exemplos, a gente pode observar o quê? Que na carta 16, no canto inferior esquerdo da tela, a gente tem, né, um emprego, uma estratégia de evocar a sua remetente pelo escrevente. Ele evoca ela pelo nome social, acompanhado de um pronome de tratamento cerimonioso, que é o senhorita, né? E ainda ele utiliza construções ritualísticas na captação de benevolência que imprime a esta carta um contexto sociopragmático histórico de maior formalidade ali entre eles, certo? Em contrapartida, nos dois exemplos aí, no 14 e no 22, que estão localizados do lado direito da tela, a gente pode ver o uso de vocativos adjetivados, acompanhados de expressões saudade e amor, e minhas saudades, né? Mais uma construção aí sintática espontânea, né, que imprime, então, ao documento um tom mais afetivo entre o casal, ou seja, um momento diferente da relação estabelecida entre eles. Então, através desses conceitos aí da tradição discursiva, a gente conseguiu fazer esse mapeamento dos estágios de envolvimento aí a qual se encontravam esses casais. Partindo, então, já aí para o final aí dessa minha resposta, dessa primeira pergunta que foi realizada pelo Davi, como resultado final parcial aí desse primeiro ciclo da nossa investigação, culminou, então, né? O resultado dela foi o meu TCC e um artigo publicado na revista Labor Histórico no ano de 2019, em que eu apresento, em orientação com o professor Kleber Ataíde, né, alguns resultados preliminares de testes estatísticos sobre a variação intralinguística das formas de tratamento pronominal para a expressão de segunda pessoa do singular em cartas de amor sertanejas do estado de Pernambuco. A amostra constituída para esses estudos aí do TCC e do artigo, ela foi composta por 138 cartas, escritas por 2 jovens casais pernambucanos, tendo ali um relativo baixo médio grau de escolaridade. Esses escreventes, eles residiram, e alguns deles ainda residem, na verdade, desculpa, lá no Alto Sertão Pernambucano, no sítio Brejinho, na cidade de Triunfo, né? E os textos foram escritos, então, entre os anos 50 e 70 do século XX. Em 2019, então, aí, eu iniciei o mestrado acadêmico em Ciências da Linguagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Campo Central de Mossoró. Lá, então, desde então, eu venho dando continuidade aos meus estudos diacrônicos sobre as formas pronominais de tratamento para o subsistema pernambucano, sobre a orientação do professor Dr. Gilson Chicon, em parceria com a coorientação do professor Kleber Altaide. Então, assim, atualmente o trabalho está passando por algumas adaptações que estão em andamento e a gente está desenvolvendo aí novos testes estatísticos, observando eixos intra- e extralinguísticos históricos, e também estou revisando a edição do material coletado a partir aí desse modelo das tradições discursivas, que é originário da filologia pragmática alemã. Davi, eu acho que é isso. Podemos passar para a próxima pergunta, sumariamente. Muito bom. É muito interessante, né, que as nossas curiosidades, né, que os nossos desejos, eles podem ser frutos também, né, e materiais de pesquisa, né? Aliar esses nossos desejos e os nossos caminhos, né, junto com a comunidade científica, é muito enriquecedor mesmo. Muito, muito bonito o seu trabalho. Parabéns. E agora, a gente te convida a você contar um pouquinho para a gente sobre as dificuldades que você já enfrentou, sobre as soluções que você já tomou, enfim, mais ou menos queremos saber quais são os bastidores da sua pesquisa. Tudo bem. Bom, no geral, as nossas dificuldades, elas não se distanciam daquilo que também pode ser obstáculo, né,
para quase todos os pesquisadores que trabalham com fontes históricas, com documentos históricos, né, como locus da pesquisa. Mas eu resolvi selecionar 3 aqui para vocês, dos quais estamos mais, digamos assim, focados atualmente, né, em resolver esses problemas, que seria o caráter fragmentário da amostra. Então, a gente está continuando aí em busca de novos textos, né? O problema da validade histórica e social do documento. Muitas vezes a gente não consegue ter informações dos escreventes, por exemplo. A gente tem que extrair certas informações do textos. E também, particularmente, a gente tem um problema na nossa corpora dos anos 50, que é o problema da autoria, que já vem também tentando ser desenvolvido aí pelo professor Kleber em parceria conosco aí no LEDOC. O que acontece? As nossas cartas dos anos 50 masculinas, elas não foram redigidas a punho pelo escrevente apaixonado, ou pelo redator, ou pelo narrador apaixonado, digamos assim, né? Elas foram escritas por um terceiro em virtude daquele que estava envolvido na relação, ele não ser alfabetizado na época. Então, aí, o professor Kleber está meio que propondo uma interface entre a filologia, a linguística e a paleografia para a gente tentar aí resolver esse problema da autoria. Eu acho que, basicamente, seria isso, Davi. Muito interessante. Muito bom, né? Porque a gente nem sempre tem esse espaço para falar das nossas dificuldades, né, nos trabalhos acadêmicos, então que bom, né, você dividir que nem tudo é tão simples assim, né? Às vezes a gente vê o resultado lá tão concreto, nem imagina o trabalho que nós estamos expostos, né? Muito bom. E aí, já direcionando um pouco para quase o fim da nossa entrevista, eu deixo para você um questionamento. Para você, o que é ser filólogo? Wow, that's a great question. É uma grande questão, assim, né, para mim, que estou me familiarizando ainda com as leituras em filologia, né? Mas eu quis pensar, a princípio, né, que ser filólogo seria poder contribuir, né, para o resgate e preservação da memória, da história e da cultura que carregam as línguas e os textos produzidos em nossa sociedade em aí tempos passados. Então, eu acho que, resumidamente, na minha breve e singela perspectiva, seria isso. Lindo, lindo. Muito bom. E agora, para finalizar, na sua opinião, como podemos popularizar o conhecimento que estamos construindo na academia e estabelecer um diálogo mais estreito com a sociedade? Qual seria a importância dessa atividade? Bom, acho que, primeiramente, iniciativas como essa, por exemplo, que vocês vêm tomando, né? Que tentam popularizar os conhecimentos acadêmicos, buscando ampliar a visibilidade e a circulação de conteúdo científico nas redes sociais, fugindo praticamente, diria eu aí, desse seio acadêmico, né? Desses grandes congressos, eventos, seminários, enfim. Acho que iniciativas como essa já é um grande ponto de partida, certo? Eu penso também que transparecer cada vez mais para a população quais são, como funcionam, como acontecem e para que servem, principalmente, as pesquisas desenvolvidas nas universidades públicas brasileiras, principalmente aquelas pesquisas, né, realizadas nas áreas de ciências humanas e ciências sociais, que vêm sendo tão desvalorizadas por falta de investimento, poderiam, inclusive, né, ajudar a despertar, ou melhor, revelar para toda uma sociedade ou comunidade linguística, não só uma consciência linguística, né? Mas essas pesquisas elas também poderiam despertar uma consciência histórica de constituição social e cultural do nosso país. Acho que seria isso. Muito, muito bom, né, Thales? Porque a gente fica imaginando, né, assim, muitas coisas que a gente ouve das pessoas falando da universidade, muitas vezes são de pessoas que não conhecem o espaço acadêmico. Porque se elas realmente conhecessem o que se faz, como é, o que é a ciência e o que é produzido por nós,
né, jamais falariam coisas assim tão horrorosas como a gente ouve falando, né, por aí sobre o fazer acadêmico, né? Então, realmente acho que a sua fala é muito importante, principalmente para os dias atuais e extremamente necessária. Em nome do grupo do LabFil, eu gostaria de te agradecer imensamente. Você é realmente uma pessoa super disposta, super amorosa, Thales. Muito obrigado por trazer um pouquinho das suas pesquisas, dizer um pouquinho sobre as suas dificuldades. Eu acredito que esse intercâmbio, né, entre comunidades, né, acadêmicas é super importante. Eu acho que a internet acaba proporcionando isso, né? A gente pode fazer essas interligações, né, entre vários estados e municípios aí no nosso Brasil. Então, muito obrigado. Deixo para você encerrar das suas últimas palavras. E é isso. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade, Davi. E para encerrar, então, eu trouxe aqui uma citação acho que da nossa grande percussora nessa área aí das pesquisas históricas da língua, né, que é a Rosa Virginia Matos e Silva, aonde ela diz assim, né, ela vai relatar a importância da pesquisa e os grandes desafios da linguística histórica, né? Ela diz assim que através dessa linha de investigação a gente pode ter acesso a dados multilinguísticos. Desculpa, só um minuto, deixa eu só tirar esse negocinho que estava atrapalhando a tela. Pronto. Ela diz então, né, que a gente pode ter acesso a dados do passado multilinguístico que se instalou no Brasil em virtude da presença da língua do português europeu, das línguas gerais indígenas e das línguas africanas, sendo este o português europeu, então, propagado pela oralidade em situações imperfeitas de aquisição, né, no período colonial. Então, ter acesso a esses diversificados e múltiplos dados linguísticos do passado é o grande desafio aí para quem envereda-se pelas pesquisas em linguística histórica. Gostaria de deixar também, Davi, aqui alguns contatos para que o pessoal aí de casa que tenha textos antigos guardados ou conheçam alguém que tenha textos antigos guardados e queiram compartilhar para essas pesquisas linguísticas, né, históricas da língua, eu vou deixar aí o meu e-mail profissional, que é o linguagensprofitales@yahoo.com. Deixo também lá o meu arroba do Instagram, que é o Julio_Tales. Deixo também para quem quiser, né, conhecer um pouco mais desses textos, desses materiais antigos, ou até mesmo conhecer um pouco mais do LEDOC, do laboratório, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Deixo aí o endereço do site da gente, que é o ledoc.com.br. Também deixo o Instagram do LEDOC, que é o @ledoc.pe, e o Facebook LEDOC.pe. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês por essa oportunidade e espero que a gente possa aí se reencontrar presencialmente em breve. Sim, sim, com certeza. Então, gente, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Também convido que vocês nos sigam, né, no Facebook, curtam lá a nossa página, Laboratório de Estudos Filológicos da UFRJ. E é isso, gente. Muito obrigado. Vamos que vamos. Valeu, Thales.